Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo muito diferente, uma make com bastante glitter. Bora logo para esse tutorial. Então meus amores, bora lá. Eu comecei com um primer, eu usei esse da Tracta, espalhei ele com um pincelzinho de base mesmo, sempre de dentro para as extremidades. E aí eu capricho no meu nariz, onde eu tenho muito cravos. Eu venho com ele nos olhos, pressionando, para que ele fique melhor concentrado. Aí eu venho com a base, essa é a da Pausa para Feminice, ela tem uma cobertura muito boa. Eu usei o tom, se eu não me engano, eu acho que é C40 ou M40. Eu tô um pouco mais bronzeada, só que, se vocês repararem, ficou bem claro por conta da luz. Mas logo eu troquei e aí vocês vão ver melhor o tom, né? Eu usei o pincel Língua de Gato e aí eu vim com essa esponjinha da Mari. Aí eu tava testando as luzes porque eu achei que tava ficando muito claro, porque esse é o meu tom, mas com a luz não tava favorecendo. Então eu vim e espalhei bastante, desci pro pescoço, pra orelha. Se vocês repararem, parece que tá bem claro, mas não, olha. Aí eu troquei a iluminação e agora sim, dá pra ver que ela ficou bastante uniforme e do meu tom. Eu vim com um pouquinho mais de produto pra passar onde eu tenho mais manchinhas, que é o que mais me incomoda. E aí eu espalhei. Vim com esse corretivo da Tracta também, ele é corretivo stick. Esse corretivo eu adoro, ele é o bege médio. Eu ganhei ele na realidade com uma compra que eu fiz da Tracta na época. Eu vim com essa esponjinha, formato de um diamante, espalhei bastante. E aí, gente, eu vim com o corretivo da Tracta também, porém esse é líquido, um tom mais claro. Ele é mais claro, na verdade, para dar uma iluminada ali próximo da minha olheira. Não resolveu muito, né, gente, porque ela tá bem à mostra. Quem tem filho sabe, né? Mas já deu toda a diferença, eu adoro esse efeito que fica iluminado. E aí, para o contorno, eu peguei essa base um pouco mais escura. Eu gosto de fazer o contorno com base. Primeiro, eu não gosto de corretivo em creme. E aí, 2 dedos acima da orelha, como eu mostrei, eu vim fazendo esse contorno bem sutil. Porque depois eu volto com o contorno em pó, para dar uma marcadinha maior no contorno. Eu não costumo fazer contorno em cliente, porque líquido não, eu costumo fazer mais em pó, não são todos que gostam, né? Tão marcadinho. Aí eu vim com esse pó da Playboy, número 2, e vim matificando. Gente, uma coisa que eu faço, eu sempre matifico e deixo esse pó aí embaixo. Porque quando eu for fazer o olho, eu não gosto que fique caindo sombra. Porque às vezes quando a gente vai tirar, geralmente a sombra, ela mancha, né? Acontece coisas desse tipo. E aí eu vim com o corretivo para dar uma iluminada na testa, no queixo, no nariz. Batidinhas bem de leve. Matifiquei de novo com pó da Playboy. E agora eu vou para as sobrancelhas. Eu uso esse gel de sobrancelha da Catherine Hill. Eu levanto todos os pelinhos e passo do meio para o final. Porque esse produto é muito pigmentado. Então, se você já começar no início, ele não vai ficar legal. Então, eu venho do meio pro final. Abaixo os pelinhos para fazer a parte de cima. Continuo fazendo contorno. E agora eu limpo o pincel e faço
o meio da sobrancelha. Eu não gosto, gente, da sobrancelha marcada muito com corretivo. Em cima, no meio, só embaixo da sobrancelha mesmo que eu costumo marcar. Eu não costumo fazer isso em cliente, esse recorte, igual muitas vezes fazendo, mas isso é gosto, gente, e costume. Se a pessoa gosta, já tá acostumado, vai fundo, mana. E aí eu tô fazendo o outro lado, do mesmo jeitinho, abaixo os pelos, levanto os pelos. E aí eu pinteio pra fazer o meio. Eu achei que ficou mais quadradinho essa. Então eu volto pro outro lado e dou uma ajeitadinha. E aí, meninas, agora eu venho com o corretivo abaixo da sobrancelha. Agora sim eu venho com corretivo. Eu pego uma esponjinha pequenininha, esfumo até o corretivo descer para toda a pálpebra. Esfumo, 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 os dois ladinhos. Eu adoro esse efeito que fica abaixo da sobrancelha, gente. E agora eu venho com o pó e matifico as extremidades interna e externa, porque isso faz com que a gente não perca o esfumado, não perca o controle. É muito útil essa dica, gente. E agora eu vou vir com... Vamos ver, vamos ver. Eu ainda tô falando sobre a dica do pó. E agora eu vou pegar o pincel. E vou pegar esse tom de vermelho. Essa paleta é a da Catherine Hill. Vem com esse pincelzinho. Coloco no canto externo. E coloco no canto interno a sombra. Sem sair muito, né? Eu venho esfumando, esfumando, esfumando. Esfuma, esfuma, esfuma até o braço quase cair. Aí eu ligo os dois pontos. Esfumo, esfumo, esfumo. Bastante. E aí eu fiz já os dois lados para adiantar. Eu venho com o pincel sem produto nenhum e vou puxando para fora em movimentos de vai e vem para dar aquela alongada no esfumado. E agora eu vou vir com uma sombra mais escurinha, uma paleta, gente, que eu não faço ideia de qual seja essa paleta. Ela tá há muito tempo aqui em casa e aí eu peguei ela. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o vermelho, porém agora é um pouco abaixo. Então eu vou aplicar, vou esfumar, esfumar, esfumar. Gente, esse tom é para dar uma profundidade no olhar, então por isso que eu aplico ele um pouco mais abaixo, porém eu aplico uma quantidade um pouco maior. Eu vim com outro pincel para não sumir o de baixo, dei uma esfumada e agora com o mesmo pincel da primeira cor eu dou mais uma alongada para mesclar esse segundo tom. E agora eu venho com o segundo tom mesmo, com um pincel de aplicar sombra e aplico na pálpebra móvel. Agora, gente, eu vim com esse glitter da Miss Rosé. Ele é um glitter prensado, muito bom, porém ele tem que ser usado cola do mesmo jeito. Aí eu tô usando a cola da Bruna Tavares. Por que ele tem que ser usado cola? Quando você faz um movimento de abre e fecha com o olho, ele tem tendência a acumular se você não passar o glitter. Eita, Raquel, se você não passar a cola. Me perdoa, gente. E aí eu vim com esse pincel que a gente raramente usa, né? Hoje em dia são tantos pincéis e esse acabou ficando de lado. Vim aplicando o glitter, dando prensadinhas com ele. E aí eu aplico por todo o olho, levando um pouco acima. E agora eu vou passar um pouco de cola em cima. Vou vir com um pincel
para dar uma esfumada ao redor do glitter, para não ficar muito marcado. Ele fica um pouco marcado porque ele é um glitter prensado, só que ele dá um efeito maravilhoso, gente. Quando você movimenta o olhar, então, eu adoro esse glitter. Agora eu já venho com os 2 olhos prontos, com glitter. E agora eu vou pegar esse pincel bem fininho, com um tom de marrom. Vou passar bem rente a linha d'água, para dar uma profundidade. Vou fazer isso dos 2 lados. E agora eu vou pegar um pincel mais fofinho com aquele primeiro tom de vermelho. Vou passar um pouco abaixo desse marrom. Vou fazer isso dos 2 lados e eu vou ligar até o final, para que não fique fora do seu esfumado. Com aquele segundo pincel que a gente usou, eu venho com aquele segundo tom. E eu faço a mesma coisa, um pouco mais abaixo, esfumo tudo junto e ligo ambos ao esfumado. Agora eu vou vir com um delineador e vou passar dentro da linha d'água. Esse é um delineador em gel da Ruby Rose. Passei dentro da linha d'água. Resolvi não fazer um delineado. Agora, gente, eu venho com pó do meu tom e tiro todo o excesso desses pós que estavam no meu rosto para selar. E agora eu selo todo o meu rosto. E eu vim com cílios, fui pegar a cola. Enquanto isso, eu deixei eles secando pra eu poder terminar a pele e eles dando liga. Eu vim com a máscara de cílios da Mary Kay para preparar os cílios. Eu vim com esse duo de blush da Ruby Rose, porém eu gosto de usar ele para contorno. Eles são ótimos, bem pigmentados, porém eles têm que tomar um certo cuidado. Eles marcam ali, ó, vocês podem ver que tem uma marcadinha, então eu tive que esfumar um pouco mais para sair. E aí eu faço o contorno, onde eu passei o contorno em creme, eu só reforço ele com o pó. E agora eu venho com outro duo, o mesmo da Ruby Rose, porém outro tom. Tenho esses 3 tons. E venho com esse rosado para fazer o blush. Bem na maçã do rosto, ligando ao contorno. Vim com o iluminador. Esse iluminador é da Vult. Ele é o HD. Gente, ele é maravilhoso. Eu devo ter ele há uns 5 anos e ele ainda tem muito produto. Ele pigmenta muito. Desse lado que a luz está um pouco melhor, dá para vocês perceberem como ele pigmenta. Coloco um pouquinho no nariz, no arco do cupido, no restante do rosto. E agora eu venho com uma sombra cintilante para passar abaixo da sobrancelha. Eu acho que dá toda a diferença esse efeito. Eu adoro. Então, meus amores, esse foi o resultado da make. Eu adorei essa proposta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta aqui se você gostou, sugestões de vídeo. Me siga no Instagram, tô sempre interagindo com vocês. Um beijinho e até o próximo vídeo.